Eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 14, gostaria que você prestasse atenção nesses versículos. É uma carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Jeremias, o profeta, um grande profeta de Deus, que vivenciou um momento terrível na vida da nação de Israel, e aqui nós vemos ele escrevendo uma carta. Eu gostaria que você prestasse atenção. Às vezes nós não valorizamos, né, as cartas que são escritas na Bíblia, às vezes passa despercebido, mas uma carta muito importante, um recado, na verdade, de Deus para aquele povo. Então vamos ouvir, porque é um recado de Deus para as nossas vidas muitas vezes, né? Diz o seguinte, a partir do versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai para as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez nessa noite, te agradecemos, ó Deus, porque não temos nenhuma dúvida que o Senhor recebeu a nossa adoração. Fizemos com total sinceridade de coração. Nós amamos estar na tua casa, adorar o teu nome. Ó Deus, que bom, Senhor, é sentir essa presença no nosso coração e saber que nós temos um Deus que nos fala de forma real, nos fala de uma forma verdadeira e sincera. O Senhor vai direto no nosso coração, o Senhor não traz rodeios nem mentiras para as nossas vidas, mas o Senhor tem sempre a intenção de pensamentos de bem sobre as nossas vidas. O Senhor é um Deus abençoador, bondoso, misericordioso, e Deus, apesar de nós, apesar das nossas falhas, o Senhor sempre está disposto a trazer restauração à nossa vida. Portanto, fala ao nosso coração, me dá a graça e a sabedoria ao ministrar a tua palavra, e ao teu povo inteligência e sabedoria para aplicar a tua palavra. Ó Pai, eu te peço isso, na certeza que o Senhor está aqui, neste lugar, e eu repreendo todo o espírito maligno, ó Pai, que possa trazer inquietação nos corações, não só aqui no templo, Pai, mas todos que nos ouvem online neste momento. Senhor, que o Senhor esteja tocando nesses corações, que o Senhor esteja transformando esses corações, aquietando, e todo espírito maligno, de confusão nas mentes, de inquietação, nós repreendemos no nome de Jesus, e pedimos, ó Pai, fala-nos, por misericórdia, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar?
Como nós começamos a falar, o povo de Israel, ele sofreu uma das maiores derrotas que ele tinha sofrido até essa época. É claro que nós sabemos que os judeus sofreram muitas calamidades ao longo da história, inclusive a mais terrível foi quando Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus, tentando exterminar os judeus. Nós sabemos disso, a história nos conta. Mas esse foi um momento terrível, onde Israel sofre um ataque da Babilônia, e eles são levados exilados. Muitos deles são mortos pelas ruas, em Jerusalém, nas suas cidades, mulheres grávidas, crianças, idosos. Os babilônicos foram impiedosos, os livros históricos nos falam sobre isso, foram impiedosos contra eles. Eles sofreram uma derrota terrível. Eles perderam a sua terra, eles perderam o seu templo, onde eles adoravam a Deus, que eles acreditavam que nunca seria destruído, porque era o templo onde o Deus Todo-Poderoso era adorado. Eles perderam o seu templo, e eles perderam a sua liberdade, perderam tudo que é tão essencial para as nossas vidas, né? Famílias perdem templo, perdem seus relacionamentos, perdem tudo na sua vida. Eles tiveram uma situação catastrófica na história de Israel aqui. E de repente, quando o pensamento deles era, tudo acabou, eles recebem uma carta, que Jeremias, o profeta, recebe uma ordem de Deus para falar com eles, uma carta que os incentiva a recomeçar. Por isso o título da nossa mensagem é exatamente isso: como recomeçar após uma derrota. Como que nós vamos recomeçar? E às vezes assim na nossa vida, como recomeçar após uma grave enfermidade? Como recomeçar após um problema de relacionamento que está no chão, um casamento que praticamente está acabado? Como recomeçar após uma situação financeira catastrófica, onde às vezes perdemos todas as coisas e achamos, o que vai ser da minha vida? Como recomeçar depois de um rompimento de um namoro? Como recomeçar depois que um fracasso em alguns anos de vestibulares? Como recomeçar após tantas derrotas nos concursos feitos? Como que a gente recomeça quando a gente está destruído, quando a gente já não está acreditando mais que é possível as coisas acontecerem? E aqui Deus fala de uma forma tão clara para eles, que era para recomeçar. Então eu espero que eu possa transmitir ao seu coração. Talvez você entrou aqui, ou você está online, você está com o coração derrotado, dizendo, como é que eu vou recomeçar essa amizade que foi destroçada por decepções, por alguma coisa? Como é que eu vou fazer para isso acontecer? Como é que eu vou fazer? Meu casamento está ruim, está muito ruim, está mal. Como nós vamos recomeçar? Como vou recomeçar se eu perdi meu emprego, minhas finanças, estou cheio de dívidas? Como que eu recomeço? E assim que às vezes derrotados, no chão, como aquele povo, certamente a palavra de Deus é sempre de oportunidade ao nosso coração, é sempre dizendo, é possível recomeçar. E eu queria falar de algumas questões que Deus colocou no meu coração, que são importantes para a gente recomeçar, para a gente olhar para frente
e falar: não, Deus falou comigo nessa noite, e eu vou recomeçar em nome de Jesus. Eu vou sair dessa situação, e eu vou recomeçar, porque Deus, Ele tinha um plano para esse povo, como Ele tem um plano para a sua vida, planos não de mal, mas de bem, planos onde Deus sonha em te dar a vitória em nome de Jesus. Então, primeira questão importante aqui, que Deus fala com eles de uma forma clara, é o seguinte: aceite a realidade e recomece onde você está. Ou seja, no versículo 4 até o versículo 7, eu queria estar repetindo algumas coisas aqui, porque é importante que fixe na sua mente, porque ele fala assim, a partir do versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados, não é para um, para dois não, a todos os exilados que eu deportei. Deus tem um plano, não é só na minha vida, Deus tem um plano na sua vida e de todos aqui que estão presentes e aqueles que nos ouvem neste momento, a todos, né? Exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-os aí, e não vos diminuais. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então o que Deus estava falando para eles aqui, e é uma palavra para o nosso coração quando estamos derrotados. Você está se sentindo derrotado? Não fica olhando para o passado, não. Tem gente que fica pensando: eu já tive isso, eu já fui isso. Como eles certamente pensavam: mas lá em Jerusalém eu tinha uma casa assim, eu tinha dinheiro, eu tinha condições, eu tinha uma família. Tinha, mas agora aceite a realidade. E Deus está te falando que é para começar do jeito que você está, com o que você tem. E Ele está dizendo para você que não é para diminuir, é para crescer dia a dia. Ele está falando com o povo aqui: não diminuais, cresça. Acredite que Deus quer dar o crescimento, acredite que Deus quer que haja prosperidade. Acredite. O que Deus está falando é muito claro para esse povo, e é para a gente muitas vezes, quando nós estamos no fundo do poço, desanimados, achando que aquela derrota está acabando com a nossa vida. Em nome de Jesus, o que Deus está falando com você, que tem jeito, é só você não ficar olhando para o passado. Passado é o passado, o que passou, passou. Agora é daqui para frente. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Não ficar olhando para as derrotas do passado, mas vamos avançar, orar pela paz da cidade, ou seja, ore para que daqui para frente as coisas comecem a acontecer, que haja prosperidade, multiplicação, e que Deus possa operar na nossa vida, porque esse é o desejo de Deus, não para uma pessoa que está aqui nessa noite, mas para todos nós. Se você entrou aqui nessa noite, ou você está online também, sentindo derrotado, em algum aspecto da sua vida, seja na sua família, no trabalho, nos estudos, seja o que for, é daqui para frente. Não fica olhando para o passado. É isso que Deus fala de forma muito clara. E nós vemos isso claramente. Quantos casamentos que já chegaram até nós, destruídos. Fala, não tem jeito mais. E pela palavra de Deus, nós usando a palavra de Deus, houve restauração.
E o passado ficou no passado. E o presente foi muito melhor do que o passado. Porque creram nisso. Quantas pessoas que caíram em situações financeiras difíceis e que acreditaram nas possibilidades de Deus, que Deus estava falando: olha, passado é passado, vamos para frente, acredite, continue plantando. Ah, não tem mais jeito, como é que eu vou chegar naquela situação? Deus tem novos planos para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Creia nisso. Então essa é a primeira questão. Aceite a realidade. Reconheça onde você está, largue o passado para trás e vamos para frente. Segundo, mantenha a fé e não vá atrás de falsas soluções. Porque às vezes quando a gente está derrotado, no buraco, em situações adversas, vem sempre alguém com uma boa ideia, com uma coisa que não vem de Deus para as nossas vidas. Aqui no versículo 8 e 9, vieram os falsos profetas. Deus tinha falado que eles iam para a Babilônia, iam passar 70 anos, e vem os falsos profetas dizendo no versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam ele em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Tem gente que vem do fundo do inferno, trazendo falsas profecias para a gente, trazendo conselhos errados. Quando vê que o casamento da pessoa está ruim, a melhor coisa é separar. Misericórdia, mantenha a sua fé, creia que vai dar certo, creia que pode ser restaurado, creia que Deus tem o tempo dele, que Deus pode agir. Isso não é uma solução, é a solução talvez mais fácil. Separa, acaba com esse problema, mas isso você pode ter certeza, não vem de acordo com a palavra de Deus, é até que a morte nos separe. Então, se você está vivendo uma situação difícil, você entrou numa situação financeira difícil, não paga ninguém, foge da cidade, vai para outro lugar. É solução mais fácil de fazer? Sim, teoricamente, segundo o mundo, como os falsos profetas estavam aqui. Não, nós vamos voltar rapidamente, fique tranquilo. Não, a solução certa é falar: olha, eu estou devendo, não tenho condições agora, como eu posso fazer para estar pagando? Assim que o crente age, assim que o verdadeiro cristão faz. Eu não tenho condições, me dá as condições que eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu tenho fé em Deus, que Deus vai mudar a minha sorte. Eu caí nessa situação, às vezes por culpa nossa mesmo, nós caímos em situações do buraco. Aqui era o povo de Israel que tinha caído no buraco, eles que pecaram contra Deus, eles que se afastaram de Deus, e vê a derrota. Mas olha, Deus continua sendo misericordioso. Ele falou: vocês vão, mas há esperança, vocês vão voltar. Não vai ser no tempo de vocês, vai ser no meu tempo. Eu sei o tempo da bênção, o tempo da cura, o tempo da restauração, mas com certeza Deus tem a solução, mas não é do jeito que muitas pessoas vão apregoar para você, nas situações adversas da vida. Tem gente que qualquer coisa, ele acha que é a solução mais fácil. Não, ele teve um problema com um irmão na igreja, não, vou sair da igreja. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você deve perdoar, você deve ir lá pedir perdão, que você deve restaurar. Aí ele acha a solução mais fácil. Não gostei, briguei,
Essa não é a solução. Você está sendo mais derrotado do que tudo, quando você faz desse jeito. Agora, quando eu vou, restauro, é outra coisa, agrada a Deus, e é mantendo a minha fé, e não indo pelas soluções que o mundo apresenta, ou que o diabo apresenta, porque muitas vezes é o diabo que sopra nos nossos ouvidos. Faça desse jeito. Vai contra a palavra de Deus? Não quero a solução mais fácil. Eu quero a solução que venha de Deus. Então, o que Deus estava falando com eles é isso: mantenha a fé, espere, com calma, vou dar solução. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A nossa base é a palavra de Deus, e não os rudimentos do mundo, não que o mundo apregou aí. O mundo apregoa tantas coisas que são contrários à palavra de Deus, e nós temos que ficar com o quê? Manter a nossa fé. Era isso que Deus falou, vocês têm que manter a fé, vão reconstruir a sua vida aí mesmo, e mantenha a sua fé, não vai na conversa desses falsos profetas. Vocês já foram demais na conversa deles, e por isso vocês estão nessa situação. Muitas vezes nós caímos no buraco, estamos em situações adversas, porque nós ouvimos muito o que o mundo está ditando para a gente, e não o que a palavra de Deus nos dita. Eles não precisavam ir para o cativeiro, Deus os protegeria, Deus os guardaria, certamente, mas infelizmente, eles tiveram essa derrota, mas a misericórdia de Deus estava sobre eles. Terceira questão: espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Versículo 10 diz o seguinte: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. O tempo de Deus, ele sempre é o melhor. Deus falou com eles: vocês vão ficar no exílio 70 anos. Deus sabia o que fazia. O povo era um povo idólatra. O povo cometia injustiças, uma sobre outra. Os sacerdotes, eles estavam contaminados pelo mundo. Inclusive os sacerdotes. O rei estava afastado de Deus. E quando eles vão para o exílio babilônico, há uma restauração. Quando eles voltam, já volta um povo livre da idolatria. Um povo que queria mais justiça social. Um povo que aprendeu a amar a palavra de Deus. Um povo que chorava, como nós vemos nos Salmos, sentindo saudade da sua terra, porque ali era a terra que eles sabiam que Deus tinha preparado para eles. Então, espere o tempo de Deus. Nossas derrotas, elas muitas vezes não vão ser resolvidas da noite para o dia. Existe um tempo de restauração, existem sacrifícios que nós temos que fazer, para que tudo aconteça. Tem gente que acha que uma pregação, que eu estou pregando aqui para você, você vai sair daqui com um passe de mágica. Não, você vai, acredite, mantenha a sua fé, creia que Deus está te falando para recomeçar, mas espere o tempo de Deus. Olha o sinal de Deus, olha o que Deus está falando, olha o que Deus está te orientando, siga o que a palavra de Deus diz, e a bênção do Senhor virá no tempo certo, e haverá restauração. O certo é que nós temos que ter
esperança, porque se você perder a sua esperança, você perdeu tudo já, e perseverança. Essas duas palavras, elas são fundamentais para a vida do cristão. Nós vivemos com esperança que Jesus Cristo vai voltar, e nós perseveramos na nossa fé, em seguir a palavra do Senhor, em fazer a vontade de Deus. E podem falar, está demorando demais, mas nós perseveramos, e um dia Ele vai voltar. Um dia o nosso exílio vai acabar nessa terra. Nós acreditamos nisso. Não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos certeza. E eles tinham data marcada. Data marcada. 70 anos. Vocês estão voltando para a nação. Então é preciso entender que muitas vezes a gente precisa esperar. Davi, ele foi ungido rei, esperou fugindo de Saul, muitos anos, cerca de 14 anos, fugido. Mas ele perseverou, ele manteve a esperança no seu coração, ele continuou sendo fiel a Deus, e no tempo certo, Deus o colocou no seu trono. José do Egito também esperou, ele recebeu um sonho de Deus, falando que ele seria grande, que seu pai, sua mãe, seus irmãos se dobrariam a ele. Aquilo demorou, ele foi parar no poço, ele foi parar como escravo na casa de Potifar, foi parar na prisão, mas no tempo certo, Deus o colocou. Deus sabe o que faz. Espere o tempo de Deus. Fale: Deus, eu tenho convicção que o Senhor vai restaurar a minha sorte. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu espero no Senhor, e eu vou perseverar até o fim. Quarta questão: confie nos planos de Deus para a sua vida. A derrota, ela nunca vai anular os planos de Deus para a nossa vida. A derrota é por nossa culpa, mas ela nunca vai anular os planos de Deus. Deus tinha um plano para aquele povo. E é interessante que aí ele começa, a partir do versículo 11, preste atenção, olha os planos de Deus, confie no plano de Deus para a sua vida, porque essa palavra aqui, que ele está dizendo, não é só para o povo de Israel, é para um povo, que mesmo que se sinta derrotado, mesmo que você esteja vivendo um momento de muita alegria, de sucesso, de prosperidade, mas essa continua sendo a palavra de Deus para os seus filhos, e Deus tem um plano sempre nas nossas vidas. Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, os planos de Deus para as nossas vidas não são planos de mal, não são planos de sucesso, não são planos para a gente viver derrotado, não são planos para a gente viver cabisbaixo. Não são esses os planos de Deus. Ele leva a palavra, Jeremias leva a palavra de Deus para esse povo e fala: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. O que Deus quer para a nossa vida são pensamentos bons. Deus é nosso Pai. Hoje nós na escola dominical falamos um pouco sobre o que somos para Deus.
que nós somos? Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Você quer, o que você quer, se vocês que são pais aqui? Ou talvez você não seja pai, mas para os seus sobrinhos. O que você quer para eles? Você tem pensamento de mal para eles? Não. Você tem pensamentos de bem. O nosso Deus sempre vai ter pensamento de bem. Nunca que eu vou querer o mal para um filho meu. Nunca. Só psicopatas que querem o mal para os filhos. Qualquer pessoa que tem um pouco da normalidade, ele quer o bem dos filhos. Pensa Deus, o que Deus quer para você? Acha que Deus quer você arruinado, você derrotado, você para baixo? Não. Deus tem pensamentos. Claro que muitas vezes por nossa culpa demora um pouco no nosso pensamento, mas Deus sabe o tempo certo. Porque se Ele der antes do tempo, não vai ser bom. Se Ele der depois do tempo, Ele não é Deus. Por isso que Ele dá no tempo certo. Ele é controlador do tempo, da hora, de todas as coisas. E aí ele continua, no versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Como oração é importante. Quem confia nos planos de Deus, não fica murmurando da vida. Ele dobra os joelhos e fala: Deus, tu sabes o que eu estou passando. Eu sei que se é culpa da gente, eu sei que foi culpa minha, mas tem misericórdia, Deus. E Deus vai falar com você: eu não tenho pensamentos de mal, eu tenho pensamentos de bem. Como eu gostei de ouvir a sua voz clamando. Deus falando, ó, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Por quê? Porque esse povo não estava orando a Deus, esse povo não invocava mais a Deus. Eu acho interessante, lá em Êxodo, capítulo 2, quando o povo estava ali no Egito também, e eles ficaram no Egito muitos anos. No princípio estava muito bom para eles, né? Viviam na terra protegidos pelos egípcios, se tornaram escravos, começaram cada dia mais pesado a situação deles, e aí eles clamaram a Deus. Eu queria ler esse texto, que diz o seguinte, Êxodo 2, versículos 7 e 8, disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Versículo 8, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Até aí. O povo estava sofrendo, e eles achavam que Deus não estava vendo. O que Deus estava falando para eles é o seguinte: olha, eu vi, eu já tinha visto o sofrimento de vocês, eu estou vendo a derrota de vocês, assim como Ele certamente falou para aquele povo ali, eu estou vendo a derrota de vocês. Só que o seguinte, vocês não clamaram, vocês não oraram, vocês não se dirigiram a mim. Deus sabe o que você está passando, e muitas vezes você tem murmurado dizendo: Deus, você não está vendo o que eu estou passando? E certamente eles fizeram isso, mas no dia que eles clamaram verdadeiramente diante de Deus, Deus falou: olha, eu estava vendo a situação, mas quando vocês clamaram, eu desci para dar o livramento. Eu acho lindo esse texto,
Porque Deus, Ele sabe o que nós estamos passando. Tem gente que fala assim, mas Deus, Ele não sabe o que eu estou passando? Sabe. Muitas vezes a gente sabe o que um filho está passando, mas você está esperando Ele falar com você, pai, me ajuda. Eu estou precisando da sua ajuda agora. Eu reconheço que eu sou limitado, que eu não consigo sozinho. Eu já estou batendo a cabeça há tanto tempo. Me orienta, me estende a mão, me ajuda. É Deus esperando os seus filhos clamarem diante dEle e dizer, Deus, olha a minha situação. Ele não quer que as pessoas orem por você, Ele quer ouvir isso da sua boca. Você não entendeu, você já pediu oração para centenas de pessoas, pastores, irmãos em Cristo, mas Deus quer ouvir essa oração sincera sua. Ele diz aqui, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E o versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não é da boca para fora, não é oraçãozinha, é oração sincera. Eu não estou falando oraçãozinha, né, seja curta, não, é sincera, é diante de Deus, que Deus fala, olha, vocês vão me achar, quando me buscar de todo o vosso coração. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tem um plano na sua vida, e esse plano não é de mal, é um plano bom. Ele só está esperando você se quebrantar sinceramente diante da presença dEle, e falar, Senhor, como eu preciso. Se um casal se unir, aí vai ser mais poder, sinceramente. Se uma família se unir, se uma igreja se unir, sinceramente. Mas Deus quer, individualmente, cada um de nós, que haja essa sinceridade. E no versículo 14, ele completa dizendo, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O que Deus está falando para você e para mim, que não existe nenhum local que você esteja, ou se sinta derrotado, que Ele não pode mudar a nossa sorte. E o desejo de Deus é mudar a nossa sorte. Em nome de Jesus, creia nisso. Em nome de Jesus, creia que Deus, Ele só está esperando nós clamarmos sinceramente diante dEle. Deus, está aqui, preciso, eu preciso. Deus quer um recomeço na vida de todos nós, mas essa palavra é especialmente para você, seja aqui no templo, seja fora, que tem alguma área da sua vida que você está se sentindo totalmente derrotado, e Deus está dizendo, vou restaurar, vou mudar a sua sorte, em nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez
alguns eu posso até saber, estão vivendo momentos difíceis, de enfermidade, de problemas financeiros, de problemas nos relacionamentos, com filhos, casamento, não estão felizes, estão se sentindo derrotados, em alguma área da sua vida. Deus nunca traz a palavra dele, e ela nunca volta vazia, ela sempre encontra um lugar no coração de quem se quebranta na presença dele, de quem entende, olha, é Deus que falou. Esse povo, ele prosperou muito na Babilônia. Quando eles voltaram cercados com a graça de Deus. Deus providenciou todas as coisas para que eles voltassem. Então Deus está falando com você, comece, não olhe o passado não, comece, hoje é o dia de recomeçar. Mas como é que eu vou recomeçar? Invoque ao Senhor, creia, não creia em soluções fáceis. A solução é o joelho no chão, é jejum. A solução é cumprir os mandamentos de Deus na nossa vida. Soluções fáceis quem dá é o diabo, mas ele quer ver a sua vida derrotada, que você continue sendo destruído. Mas Deus dá a solução que Ele gosta nas nossas vidas. Povo sincero, que se dobra diante dEle, que fala: Pai, olha aqui minha situação. E eu queria orar com você. Talvez algo na sua vida, você está se sentindo derrotado, ou às vezes na sua família, alguém que você precisa orar agora, para que ele acorde e entenda a palavra de Deus, e possa ter sua vida totalmente restaurada. Talvez suas finanças, talvez seu casamento, talvez problemas que você se sentiu derrotado, alguém falou que você não é capaz, você não vai para frente. O que Deus está te dizendo é: recomece, que eu tenho um plano de bem sobre a sua vida e não de mal, e eu quero agir na sua vida no nome de Jesus. Deus falou ao seu coração, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo a Deus, seja sincero diante de Deus, fale onde é a sua dor, fale com Ele da sua derrota, fale com Ele o que você está sentindo, peça a Ele para te dar orientação. Nós falamos aqui, e quando nós oramos sinceramente diante de Deus, as portas são abertas, Ele vai mostrando os novos caminhos, Ele vai mostrando o que devemos fazer, Ele vai restaurando o que precisa ser restaurado, mas não é de qualquer jeito, é com humildade, obedecendo a palavra de Deus. Sem obediência não tem sucesso, sem obediência não tem vitória. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra, ó Deus, uma palavra, Senhor, que edificou tanto aquele povo. Eu acredito, Senhor, quando eles receberam aquela palavra, o Senhor foi impactante na vida de muitos, mas também alguns continuaram sendo desobedientes, alguns continuaram não acreditando em Deus. Ó Deus, mas está aqui o Teu povo, ouviu a Tua voz, ouviu a Tua palavra. Ó Deus, completa essa palavra em cada coração. Cada um tem uma especificidade na sua vida, cada um sabe onde que errou. Senhor, que todos aqui possam entender que o Senhor tem um recomeço sempre tem uma oportunidade para as nossas vidas. O Senhor tem o tempo certo, mas o Senhor quer que a nossa postura seja uma postura correta,
postura de sinceridade diante de Deus, postura de obediência diante de Deus, postura de oração, de clamor, de jejum, de um povo, Senhor, que se quebranta diante de Deus, que é Ele que pode transformar toda derrota em uma grande vitória. Pai, esse povo voltou um povo muito melhor, esse povo voltou um povo muito mais vitorioso, depois que eles saíram do exílio babilônico. Mas Senhor, seja assim na nossa vida, Senhor, que os casamentos que estavam sendo destruídos aqui, sejam melhores, que aqueles que estavam com a situação financeira caótica, que o Senhor restaure, em nome de Jesus, e possa ser melhor, muda a sorte do teu povo, aqueles que estão se sentindo derrotados, em algum concurso, algum vestibular, Senhor, e que já desanimaram na sua vida, já estão tão frustrados, que o Senhor restaure, Senhor, o ânimo, Pai, muda a sorte do teu povo, ó Deus, continue trabalhando na vida do teu povo, e que o teu povo possa sair deste lugar, Senhor, com a certeza no coração, a única certeza, que o Senhor não tem pensamentos de mal, mas tem pensamentos bons acerca da gente, que o Senhor quer ouvir o nosso clamor, que o Senhor certamente vai mudar a nossa sorte, que o Senhor tem o tempo e a hora, e o teu tempo e a hora são sempre os melhores. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós proclamamos a bênção sobre a vida do teu povo possa, Senhor, clamar sinceramente, e o Senhor possa ouvir o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos a palavra de Deus para nos orientar, para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos mostrar os caminhos, ó Deus, e nós te agradecemos por ela, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue trabalhando na vida do teu povo, ó Pai. Ó Deus, se tem alguém nessa noite que precisa de uma cura, no seu físico, nas suas emoções, ó Deus, na sua vida espiritual, essa é a noite de restauração, da cura do Senhor sobre as vidas. O Senhor é o Deus que toca e transforma toda e qualquer situação. Pai, eu lhe peço que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo da tua poderosa mão. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, abençoada, cheios da tua graça, de vitória, de bênção. Abre os nossos olhos, ó Pai, para que possamos olhar, que a nossa bênção está logo ali, que o Senhor está começando a abrir as portas, que o Senhor vai restaurar, que nós vamos construir sim as nossas casas, que nós vamos reproduzir, não vamos diminuir, mas a cada dia nós vamos aumentar na graça, no conhecimento de Jesus, nas bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos na tua palavra e nas tuas promessas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também, ó Deus, o restante dos ensaios dos adolescentes, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que estão ensaiando, Senhor, dos conselheiros, de cada um que está à frente desse trabalho, ó Pai, e que seja uma semana, Senhor, onde o teu nome possa ser grandemente engrandecido. Nós te pedimos isso, na certeza que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor caminha conosco, e que o Senhor vai nos dar grandes vitórias, no nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.